Quando eu era criança, aqui no Boqueirão, Rua Simão Kossubudes, que é 823, se não me engano, é o endereço da igreja ali. Hoje quem dirige aquela igreja é o pastor Eli César, que por sinal é meu primo, e a Eliette Aguiar, que é minha prima, né? No caso, ela é minha prima e ele como é que se diz? Pegou carona. Pegou carona. Desculpa, pastor. O Eli César, ele é casado com a Eliette, que é irmã do pastor Eliel Aguiar, que muita gente conhece da série, que é meu primo, né? Apesar de Aguiar porque o pai dele era baiano, igual você, e exibida não quis deixar colocar o sobrenome da minha tia, né? Que é Esther Barros, então senão ele seria Eliel Barros Aguiar. Mas aí ele botou os dois sobrenomes dele, tirou da minha tia, ficou Eliel de Vieira Aguiar. Perfeito. Mas voltando ao assunto, lá no Boqueirão, nós íamos por essas ruazinhas. Meu pai mora no Boqueirão até hoje, né? No bairro do Boqueirão. Ali bem no final, descendo o terminal do Boqueirão, quem vem do centro de Curitiba, descendo à esquerda, umas 6 quadras, bem na esquina, meu pai mora ali já há 60 anos. E aí nós saímos dali quebrando gelo, porque era um frio de lascar. Hoje não faz frio. Essa geração fala, que frio. Você não sabe o que é frio. Nós íamos para a igreja, né? Os recursos eram escassos, né? E a gente ia com a roupinha que tinha. Minha mãe comprava roupa lá nas malharias do Boqueirão ali, que estavam começando naquela época, e faziam umas roupas coloridas, e cada vez que eu olho aquelas fotos, Jesus, eu não acredito que eu andei com isso aqui. Mas é o que tinha, nós íamos para a igreja, aquelas roupinhas escassas, ia para a igreja, e meu pai falava assim, quando eu estava chegando perto da igreja, vamos apressar o passo porque o culto já começou. Mas por causa da hora, não, porque a gente ouvia o ruído que vinha daquele lugar do povo orando, era culto de oração. E ele levava todos nós para a igreja. A gente ia tudo alegre e feliz, de livre e espontânea pressão, né? Ô, pai, brincadeira. A gente ia feliz, mas ia dormir embaixo do banco e tal, mas era outro modelo. Aquela geração experimentou os avivamentos, por quê? Porque pagou um preço. Nós já pegamos tudo pronto, Fábio. Pastor, no início da conversa o senhor citou um presbítero aí e falou a respeito de alguém piedoso, homem piedoso. Nessa geração, está escasso desses homens. O senhor até lacrimejou os olhos quando falou desse homem. E, de fato, existe alguns homens que, quando a gente lembra, a gente fala, poxa, que cara de oração, que cara piedoso, cheio de Deus. Olha aquela mulher, aquela ali a gente pode dizer, era uma santa mulher de Deus, era um santo homem de Deus. Nessa geração, está escasso encontrarmos essa gente piedosa que, quando a gente fala dela, a gente lacrimeja os olhos para falar da santidade de Deus que há nessa pessoa. Eu vou te falar uma coisa, né? Que chorar também não é sinônimo de santidade, né? Chorar, se emocionar e tal, né? E até falar em língua estranha, isso não quer dizer nada, né? Às vezes tem uns camaradas aí que ficam no reteté aí, incomodando a gente, às vezes no culto, até quer ouvir, fica com uma barulheira e tal. Quer dar uma ideia de que, é o crentão, né? E pega aqueles fones de ouvido, sai rodando, então, aviãozinho, né? E tal. E aí você vai saber, a vida do camarada tá toda atrapalhada, o que adiantou nada? Entendeu? É como o pastor Pimentel falava, aquele congresso avivado e tal, no domingo, quando chegava terça-feira, aquele culto morto. Mas daí eu brincava com ele, né? Porque sempre tive muita liberdade com o pastor Pimentel. Ele falou, cadê aquele povo que estava saltando, pulando aqui? Eu falei, pastor, ressaca, pastor. Ressaca gospel. Aí, você não tem jeito, né? Mas por quê? Realmente, naquela época, a gente tinha um número de pessoas piedosas muito maior. Por quê? Porque era outra realidade também para a igreja e o povo era dependente de Deus. Meu irmão, era muito comum famílias que não tinham condições de sobreviver sem a ajuda do céu. A gente lembra de tanto testemunho. Simão Krupinix contava muito aí que não tinha comida em casa, a mãe dele começou a orar, daqui a pouco parou um carro na frente lá, foram ver, o cara chegou lá com várias caixas de comida, que o Espírito Santo tocou no coração dele quando estava fazendo compra, para ele fazer outra compra e levar lá. Quer dizer, você não vê esses testemunhos hoje. As pessoas acham mais fácil correr para a igreja, que lá tem cesta básica, que lá já está tudo certinho esperando. Ele não fica dependendo do milagre de Deus, porque nós acabamos ficando o quê? Materialistas, superficiais e imediatistas. Porque um pouco de tudo isso também a culpa está aqui, né? Porque tudo que você quer saber, você olha aqui, você tem resposta aqui, e isso faz com que a gente fique menos dependente de Deus. E se você descuidar, você não lê mais a Bíblia, você não ora mais, e aí você fica, como dizia o meu pai, cascudo, né? Cascudo espiritualmente. Então a piedade está muito ligada a isso, a dependência de Deus. Esse pastor aí, presbítero que eu estou te falando, ele toda a vida foi uma voz mansa, não quer dizer também que voz mansa significa sinônimo de santidade, não, mas ele era um homem que vivia o que falava. Esse é o grande problema hoje, porque nós nos tornamos muito críticos, né? Todos nós. Eu sei o que é ser alvo de crítica, meu irmão. Você não faz ideia. Então, as pessoas hoje falam, eu vou orar, porque a Bíblia diz assim, se você vê o teu irmão cair, faz o quê? Vai lá e pisa na cabeça do miserável e acaba com ele. Não. Mas por que a gente não consegue? Tem gente que tem 50 anos de igreja.
A Bíblia fala sobre, né, Tiago falou muito bem sobre isso, sobre o membro feroz que nós temos. Qual é o membro feroz? Fala em membro feroz que nós temos, então já leva para o lado sexual, né? Tanto do homem quanto da mulher. Não é esse, nenhum dos dois membros. É a língua. Porque nós falamos mais do que devemos. Né? E quando eu falo mais do que devemos, não é no sentido de que se comunicar, porque eu, por exemplo, sou falador, né? Eu sou um cara que eu gosto de conversar, eu gosto de falar. Eu estou falando de falar mal da vida alheia e falar sem saber, que as pessoas têm uma mania de falar e crente, camarada, crente é expert nisso. Fala mal dos outros, fala mal da vida alheia, é juízo de valor, né? É o tempo todo, você não sabe nem da metade do assunto, mas já está falando. É igual a história do menino lá, o sacristão, que estava estudando para padre, né? E aí ia passando umas meninas assim no seminário, e eles subiram assim em cima do muro para ver as meninas que iam passando lá, que estudavam também no colégio de freira do outro lado. E ele subiu, e quando ele subiu, ele resvalou e caiu pro lado de lá. Caiu pro lado de lá, rapaz, e era grande aquele seminário dele, tinha que dar a volta para ir lá na porta da frente. Resultado, quando ele chegou na porta da frente, o comentário é que ele já tinha fugido com uma noviça lá do seminário, ele tinha casado, que já estava... Rapaz, e o coitado estava só tentando voltar para dentro do lugar da onde ele tinha caído por acidente. Então é isso, assim, e as pessoas, hoje em dia, principalmente com a internet, né, as pessoas acham-se no direito de emitir juízo de valor de todo mundo e entrar na vida íntima das pessoas sem nenhum critério, entra e não quer nem saber. Então isso faz com que o quê? A gente acaba tendo uma geração de muitas pessoas que se tornam naturais, materialistas e não piedosas. Porque se você é piedoso, e você vai lembrar do quê? Que se você vê um irmão teu em dificuldade, vai lembrar do que a Bíblia fala. Se você vê o teu irmão cair, vai lá e aconselha ela, chora com ele, ajuda ele. Né? Esse seria o caminho correto. Mas quem faz isso hoje? Infelizmente, nós... Pelo contrário, pisamos. É mais fácil nós fazermos suposições infundadas, igual os amigos de Jó, né? Sim. Se está passando por dificuldade é porque está em pecado e Deus está exatamente. tratando com ele, né? Aí, meu irmão, isso aí, então, meu Deus do céu. Tem gente que não consegue nem... Se o cara dá uma tossida, fala, ó, cuidado dessa tosse, hein? Isso aí é aquele erro teu lá, que ele não pecado, não. Bom. Rapaz do céu, quer dizer, então é uma mistura muito grande que se faz, infelizmente, mas que Deus levante mais homens piedosos, né? Porque isso é uma essência do Evangelho. Sim. E eu vejo esse irmão aí, ele não mudou até hoje, ele tem um comportamento, uma atitude, um homem manso, um homem tranquilo. A única coisa que ele não quis foi aceitar a consagração e eu dei razão para ele. Para quê? Ser consagrado agora para ter um título? Ele não aceitou a consagração? Não, ele não aceitou. Ele falou, não, eu não estou fazendo mais nada. É como se aquele outro que consagrou o parente lá por tempo de serviço, né? Só que esse aqui não quis, porque ele falou, agora eu não sou mais produtivo, então não tem sentido eu receber um título, né? Porque hoje corre-se muito atrás de títulos, né? Sim. Principalmente no nosso meio, né? Obreiros que estão me ouvindo sabem do que eu estou falando. A piazada começa a pegar uma idade, no meu tempo, o camarada pregava uma vez só, já fazia um cartãozinho de visita. Conferencista. Eu tive dessa, rapaz. Ô, tristeza. Vai pro Paraguai. Eu tenho guardado. Vai pro Paraguai, é conferencista internacional. Eu tenho guardado lá em casa, acho que aqui eu não tenho, não tem. Vai ser bom. Eu tenho guardado lá em casa o cartãozinho que eu tinha de conferencista com a foto em preto e branco ainda. Gente do céu, até eu me assusto quando eu olho aquilo. Mas eu tinha, entendeu? É igual o cara que vai trabalhar de servente de pedreiro, ele trabalha 2, 3 dias, uma semana com pedreiro, na outra semana ele já está distribuindo cartãozinho de pedreiro. Mas ele nunca sentou nada, ele só ajudou a carregar o carrinho e mexer a massa ali. Até as medidas ele não sabia, quem fazia era o pedreiro que dizia, põe tanto. Mas é assim, infelizmente. E daí a gente consegue ter o quê? Fábio? Uma geração de obreiros deficitários. Né? Que às vezes você põe o cara lá, consagra, faz aquele fervo todo, aí dá oportunidade para o cara sair o quê? Não sai nada. Não sai porque eu sempre defendi uma tese, você só vai dar o que você tem, o que você não tem, você não vai dar. Às vezes sai alguma coisa, mas sai técnica, mas sem vida, né? Pastor, sem chamado, né? Quando eu digo sai nada, é que não sai aquilo que se propôs a ser, né? Porque se uma vez você consagra uma pessoa, você tem uma ideia que ele é separado. Sabe qual é o problema? Eu me lembrando agora. Quando for separar Barnabé, o que a igreja fez? Lançou sorte. Não, orou lá, né? Orou, quando for separar... Rapaz, já me fugiu aqui agora, eu tô ruim de Bíblia. Vou ter que me converter de novo, irmão. Aí a igreja orava para separar alguém a diácono. Poxa, me deu um branco aqui mesmo. E hoje não se incomoda nem para consagrar pastor, quanto mais rapaz, diácono, né? Então a igreja tinha esse cuidado para que Deus falasse, Deus mostrasse, Deus dirigisse e aprovasse. Né? Então, o pastor Pimentel contava uns exemplos, meu pai também conta, de homens que não sabiam nem falar direito. Não quer dizer que você ser simples demais, ser humilde demais é a chave para você fazer o diabo correr. Não, o diabo tem medo dessas coisas. Né? Mas
É o segredo. Porque o que Jesus falou? Aprendei de mim. Eu acho interessante que ele não falou aprendei com Paulo, com Mateus. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, é uma escola. A vida espiritual, a vida ministerial é uma escola. Né? E aqueles homens do começo da igreja que pagaram um preço, alguns até de sangue, eles enfrentavam jagunço, enfrentavam pistoleiro e abria a boca lendo a Bíblia só para submeter alguma história. O camarada foi lá para matar a igreja, carregado com bala, com tudo. Chegou lá, quando o irmão começou a ler um texto bíblico, leu do começo ao fim. Ele começou a ler, ele era criança, o pastor mandou ele ler, o pastor Pimentel. E ele leu aquele texto. Depois, no dia seguinte, que acharam o cartucho de bala para todo lado lá, mas o camarada não conseguiu fazer nada com a igreja. Por quê? Porque Deus protegia a igreja, porque o povo se sujeitava e se colocava à disposição. Hoje nós queremos ser mais que Deus, irmão. Tem muitos lugares aí que tem uns camaradas aqui. A igreja primitiva orava e lançava sorte. A Exato. igreja atual só lança sorte. Só lança sorte. Unidunité. Se cair em você, beleza. Senão Misericórdia. A gente dá risada, mas o assunto é muito sério. E é por isso, talvez, que está havendo muitos escândalos na igreja, né, pastor? Isso aí eu acho que... Esses dias eu até encontrei com uma pessoa, ela disse assim pra mim, pastor, eu tô apavorada, porque, meu Deus, olha o que tá acontecendo aí, eu não sei se eu vou aguentar. Falei, opa, aguentou até agora, não vai aguentar? Falei, mano, não fica apavorada não, era uma irmã por sinal. Eu falei assim, veterana da igreja, acho que tá com 60 e tanto também. E ela falou assim pra mim, e quando que eu imaginava que eu ia ver tais coisas e tal? Falei, irmã, fica firme. Agora que é a hora de você ficar firme, porque Jesus está vindo aí. Jesus está na esquina. Ele falou tanto sobre esses acontecimentos, né, que a gente está vendo aí em Israel, no mundo todo, na Europa, os acontecimentos nas igrejas. Né? A gente está vendo hoje tanta tragédia acontecendo dentro do seio da igreja, né? Tanta coisa, né, a inversão de papel da igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo. Né? Então isso não é motivo para medo. Não é motivo para desespero, nem para tristeza. Pelo contrário, é motivo para você se apegar mais com Cristo ainda e dizer, opa, tá chegando a hora, é hora de arrumar casa. Porque quando você pega uns Mensageiros da Paz lá de 1920, você vê, Jesus em breve voltará. Eu pego às vezes, depois vamos falar sobre isso, alguns panfletos aqui de 1920 também, e tem ali, Jesus voltará. Então, a hora vem, Senhor Jesus. Rapaz, passou todo esse tempo, Jesus não voltou, mas ele está voltando. Acredite ou não, goste ou não, aceite ou não, Jesus vai voltar. E cada dia a gente percebe que estamos caminhando para isso. Ou nós vamos achar que o mundo vai continuar aguentando tudo que vem acontecendo. Agora você vê aí quantas coisas estão acontecendo, manifestações da natureza, que a gente não via antes. Né? E no contexto da igreja, eu sou de uma geração que eu nunca ouvi falar num pastor se suicidar, Fábio. E agora, porque é de Satanás. Não, irmãos, são doenças psicossomáticas que estão tomando conta dessa geração. A pressão. A pressão, né? Aquela irmã lá, dirigente do ciclo de oração, lá em Abreu e Lima, lá, que se suicidou dentro da igreja, dirigente do ciclo de oração. Porque às vezes nós, porque Deus é bom, mas não temos um departamento para cuidar dessa situação, né? Cuidar da mente das pessoas, como que está a saúde mental, que é uma coisa hoje que todos os especialistas falam muito do perigo, né? Das doenças que estão tomando conta hoje por causa dessa saúde mental tão precária que nós temos, né?